Olá galera, peraí, deixa eu me ajeitar aqui, como vocês estão? Mais um vídeo no ar e agora está tendo uma modinha do desafio dos 10 anos, né? Teen Years Challenge, né, em inglês. E é muito interessante que você vê várias pessoas postando suas redes sociais como elas eram, muitas eram até feinhas. Nossa, tem uma menina aqui que é daqui da cidade que ela é blogueira, modelo e tal. Nossa, a guria é sensacional. Aí ela postou a foto dela do desafio de 2009. A guria era uma tilanga. Cara, que guria feia. Ela era feia pra cacete. Desculpe o palavreado, mas ela era feinha, feinha. E hoje ela é um mulherão. Hoje ela é um dos lindona. Ela é linda e maravilhosa. Mas pra você ver, né, como as pessoas podem se transformar em 10 anos. Eu também participei desse desafio, eu coloquei na minha conta do Instagram, né? Fala, né? Que nem o Moscou fala Instagram. É, eu era bem mais cara de moleque, não tinha essa barba, na verdade nem cresciam essa barba, eu tinha 17 anos e meio, hoje tenho 27 e meio, óbvio, né? São os 10 anos. Então, com todo esse prefácio, vamos fazer um exercício mental em relação aos desafios dos 10 anos. Como que um desafio idiota, um modismo besta, podemos tirar certas nuances dele? Em 10 anos, muita coisa muda, se você for analisar, inclusive no mundo, na geopolítica principalmente. Como que era o mundo há 10 anos atrás? Quem era o presidente do Brasil na época? Lula. O que acontece com Lula em 2009? Está preso. Quem era o presidente dos Estados Unidos na época? Era Barack Obama, era um democrata. Hoje temos um republicano que é o Donald Trump. Inclusive está passando por muitos problemas em relação porque ele quer subir o muro na fronteira do México e não está tendo problemas com o seu governo. Inclusive ele paralisou o seu governo de certa forma. E isso está gerando muitas críticas. Tínhamos outros poderes em outros países. Inclusive Chaves era vivo. Inclusive eu vi uma foto. Esse gatinho tá que tá hoje. Do pessoal do Chaves, todo mundo feliz na época da Venezuela, época de ouro, né, do chavismo. E agora o povo praticamente na miséria, na penúria de todas as formas. Inclusive, né, como que era vocês dizer que tem um pensamento guinado mais à direita, mais conservador, antirrevolucionário, em pleno 2009, um petismo em alta, com popularidade de Lula em alta. Em 2017 foi anunciado que o Brasil sediaria a Copa do Mundo 2014. E em 2009, inclusive em 2009, que foi o ano que foi anunciado as Olimpíadas do Rio de 2016. Vocês sabem muito bem que o resultado desses dois eventos esportivos para o Brasil foi muito ruim. O legado foi péssimo. O legado das Olimpíadas, inclusive, foi desastroso. Tem muitos ginásios, muitas obras que praticamente se desfizeram, muitas arenas. Inclusive, acho que de pista de ciclismo, ela se chovesse, a madeira entortava e desabou, acho que o teto lá e começou a chover lá dentro, deu maior horror. E inclusive você vê que em 10 anos muita coisa muda, inclusive o nosso pensamento. Porém, todavia, no entanto, muita coisa ainda não mudou, infelizmente. A cabeça do brasileiro ainda não muda tanto assim, mas houve sim um progresso, mas esse progresso foi muito pequeno. Por exemplo, o problema do brasileiro é que muitos deixaram de ser petistas quando a corrupção atinge os seus bolsos. Inclusive, eu posso afirmar que há muita gente que votou no Bolsonaro, mesmo odiando o PT, mas pensa como petista. A tal da direita reacionária. Por que reacionária? De reação. Inclusive em 2009, esse era o xingamento do pessoal da esquerda em relação a quem era anti-esquerda na época, era o reaça. Era o único xingamento da esquerda na época, você chamava os outros de reaça. Inclusive eles nutriam um ódio mortal ao PSDB. Se falasse de Fernando Henrique Cardoso, de qualquer pessoa do PSDB, eles tinham era pior do que falar hoje do Bolsonaro. Eu acho que eles conseguiam odiar o PSDB
na época de entre 2008 até mais ou menos 2012, mais do que eles odeiam o Bolsonaro hoje. Era um ódio diferente. Porque acontece o seguinte, em 2009, 2010, estava em vias de escolher o sucessor do Lula. E ele até conjecturou, passou pela cabeça dele, mas depois pela repercussão negativa da mídia, que ele queria dar um jeito de ter um terceiro mandato para ele. Imagine só. Ele que já tinha aquela coisa, aquele projetinho de poder, de consolidação do poder pelo PT, e muitos dizem que isso é uma teoria da conspiração. Ele que pensou em se lançar no terceiro mandato, só que daí ia ter que fazer todo um rolo com o Congresso, uma emenda, né, na Constituição, mas houve sim essa hipótese de ele querer isso. No entanto, ele escolheu quem para para sucedê-lo? Dilma Rousseff. Foi aquela que já foi ministra, acho que da Casa Civil do Lula, ministra das Minas e Energias anteriormente. Eu acho que ela, se não me engano, ela sucedeu, foi o Dirceu Palocci. Eles atolados. Esse gato hoje tá demais. Ela que sucedeu, acho que foi um deles, porque eles estavam atolados na merda, né, de corrupção. E ela, que até então não era tão conhecida, ela usava uma peruca, inclusive nessa época. Então era complicado, o mundo era diferente, o mundo era engraçado. Porque quando você se falava até de celular de 2 chips, de televisão, era isso aqui, ó. Eu tenho guardado um Xing Ling, ó. Xing Ling, ó. Esse aqui que não passaria no negócio que a Anatel tá colocando de certificação. Tinha televisão analógica, mas tinha. E até tinha era engraçado, você usava a internet, era 3G, não era nem 4G, num modem que você espetava aqui no computador, ó. O computador você espetava ele aqui. Então as pessoas a Wi-Fi era uma novidade ainda. E chip não era desse tamanho aqui não, vou mostrar pra vocês. Hoje a gente tem chip nano, né? Assim, né? Todos os celulares são assim agora. Essa bosta aqui, que é focada a vivo. Mas antigamente, meu amigo, era assim, ó. Era chip assim, ó. Era assim, ó. Pois é. A tecnologia muda, mas as pessoas, a imbecilidade de algumas pessoas não muda, infelizmente. E há um trabalho cultural. Por que eu falo isso? Eu mostrei aqui chip tecnologia? Sim, mostrei. Por quê? Porque a tecnologia foi uma coisa que mudou muito nos últimos 10 anos. A década de 2010 está acabando. Daqui menos de um ano nós vamos entrar em outro patamar do século XXI, que vai ser a década de 2020, que vai ser entre 2020 e 2029. Eu sei que oficialmente o século começou apenas em 2001, que os anos 2000 só começaram entre 2001 e 2010, que 2010 é considerado os anos 2000 ainda. Só que em termos práticos, por exemplo, 2010 você vai considerar anos 2000 ainda? Você considerou 2000 anos 90 ainda? Era dos anos 2000, era dos anos 90, mas na prática era uma nova década. 1990 estamos em 1990. Mas ele está nos anos 80 ainda. Na prática, oficialmente estava nos anos 80 e tudo. Só que, em termos práticos, você já via como uma nova era. E se fala assim muito que o governo do Bolsonaro é uma nova era. Muitas coisas podem mudar. Só que se não mudar a mentalidade do povo, vai ser nova era porríssima nenhuma, meu amigo. Ou a gente cai futuramente, se o governo do Bolsonaro tender a fracassar, que eu espero que não fracasse, e eu acho que não vai fracassar, nós podemos ter um João Dória como presidente do Brasil. Um PSDB da vida de volta. Um PSDB que pode trilhar não um PT de volta, um PSOL. Já imaginou futuramente Guilherme Boulos ou Marcelo Freixo presidentes do Brasil? Imagine.
Você imagine só, daqui uns 10, 12 anos, a gente tem alguém do PSOL como presidente do Brasil. Brasil na extrema esquerda. Uma Manuela Dávila. E aí? E aí, cara? Porque eu falo o seguinte. Se não, e eu sei que Bolsonaro tem boas intenções, mas se ele com pessoas erradas, ele vai ser ferrado. E eu acredito que ele venha ter problemas não agora, mas no meio do seu mandato. Lá por 2020, 2021, que muita coisa vai acontecer. Muita crise. Há 10 anos atrás, mais ou menos 10 anos atrás, o governo norte-americano estava salvando a General Motors e a Chrysler. Aí a Chrysler se juntou com a Fiat. Para não despedir milhares e milhares de pessoas, o governo norte-americano injetou dinheiro na General Motors. Pois é. Nossa, a crise de 2008, que o Lula falou que era só uma arolinha. Que pra gente era só uma arolinha, mas muitos bancos dos Estados Unidos quebraram. E aí se tiver uma nova crise? O Brasil já não tá passando... Só que a crise do Brasil foi uma coisa que foi foda. A Dilma Rousseff é uma anta. Uma anta que, meu Deus do céu, estocadora de vento saudadora de mandioca. Mas sabemos que Bolsonaro, até 2022, tem tudo para fazer um bom trabalho. Que ele escolheu bem algumas pessoas de sua equipe. Outras eu não concordo. Mas vamos pegar o exemplo do passado. Todo mundo está criticando as indicações do Bolsonaro. Que é amigo, que é não sei o que pessoa inepta, porque não sei o que, tá todo mundo de olho de quem o Bolsonaro colocou no governo. É muito engraçado, porque a Dilma Rousseff ter Aldo Rebelo, que era um cara que era sindicalista, para ministro de Ciência e Tecnologia não era problema, né? O cara não entendia de nada de tecnologia. Foi ministro de Ciência e Tecnologia no governo da Dilma. E aí? Tinha aquele, acho que é... Quem que era o ministro do esporte? Um cara que acho que nunca jogou bola na vida, não entendia porríssima nenhuma. O governo da Dilma também teve muitas pessoas que eram de nomeações puramente políticas e eram pessoas totalmente ineptas a ocupar cargos. Inclusive pessoas com diversos casos de corrupção. Inclusive ela foi colocando o PMDB no governo antes do Temer assumir. Ela sofreu impeachment porque o PMDB estava só pegando, comendo pelas beiradas. Eu tenho meu receio é o DEM fazer isso com o governo Bolsonaro. Mas acredito que é aquela coisa. Se o DEM tentar fazer isso, a gente volta para a mão da esquerda. Porque o DEM não ele não tem políticos fortes. Quem tá coquinho? Isso é nome forte? Ah, pelo amor de Deus, aquele cara é um moleque, cara. Um molecote daquele quer se candidatar a presidente da Câmara. Isso é uma piada. Claro que eu sou totalmente contra Rodrigo Maia e Marcelo Freixo. Cara, Rodrigo Maia é tomar lá da cá totalmente. Aí é foda. Esse camarada aqui que tá aprontando, tá fazendo barulho, ó. Esse é o Habib. A gente pegou ele, era gato de rua, ó. Infelizmente, ó. Fizeram a maldade com o rabinho dele, né? Aí ficou Habib, né? É um trocadilho aqui. Então é foda, cara. É complicado. É assim. O meu temor é ter essas pessoas como Onyx Lorenzoni e o Luiz Mandetta, que eles têm denúncias contra eles no governo, que isso sim macula a imagem do governo. E, porra, as pessoas acreditaram no Bolsonaro. Muitas pessoas por inúmeros motivos, inclusive as pessoas que ficaram frustradas com o decreto dele ontem, das armas. Mas, porra, eles querem o quê? Que é igual a Moon Nation do GTA, que é assim, do nada. Que vai ser assim, vai ter uma lei que agora vai liberar arma para todo mundo, de tudo que é jeito, todo mundo vai andar armado. Não é assim que as coisas funcionam. Eu já expliquei no vídeo anterior. Tudo tem que ter sua calma, tudo é no tempo certo. E não é para liberar arma para qualquer Zé Ruela. Então, é assim, cara. Daqui 10 anos,
muita coisa vai acontecer. Há 10 anos atrás, cara, a situação, a hegemonia do PT era enorme. Lula e Chaves estavam em alta. Lula, se você falasse um ai do Lula, era pior do que você falar hoje do Bolsonaro. O Lula tinha uma popularidade tão grande na época, tão grande. E hoje muitas pessoas que votavam no Lula votaram no Bolsonaro. E aí? E acontece o seguinte: o Chaves estava vivo, o chavismo, a Venezuela estava nadando no petróleo, e hoje a Venezuela é a fome, cara, Maduro, usurpador. Na época da Argentina, a Argentina tinha os Kirchner, hoje é o Macri, apesar que o Macri está patinando. Mas será que a Argentina volta para a esquerda? Não sei. Pode ser que volte. Talvez que Macri fez as coisas do jeito errado. Não considero Macri esquerdista. Não considero ele conservador. Acontece o seguinte: daqui 10 anos, por exemplo, a hegemonia do MBL pode aumentar. Dória pode querer fazer o governo de São Paulo para ele fazer palanque político. Daqui 10 anos vão ter 2 eleições presidenciais. Você sabe que daqui 10 anos Bolsonaro não vai ser mais presidente do Brasil. Porque ele pode se candidatar à reeleição em 22 e vai até 26. Em 27 já é certeza que vai ser outro presidente da República. Que não vai ser o Bolsonaro. Pode ser que e eu acho muito improvável que ele abra a mão de concorrer em 2022 para votar em 26. Até porque acho que até lá a PEC da reeleição nem vai passar. Eu acho que vai continuar. Tem certas coisas que eu acho que não é tão fácil tirar ou mudar. Que nem, por exemplo, uma coisa que eu vi muito, que o Bolsonaro ia cancelar a placa Mercosul. Até agora não saiu nenhuma notícia oficial que ele mandou acabar com a placa Mercosul. É um desejo de muitos, mas até agora tem muitos estados que já implantaram. E aí? Rio de Janeiro, primeiro. Espírito Santo, Paraná, Bahia, Rio Grande do Norte e Amazonas. E aí? Uma notícia do cancelamento? Não, oficialmente o governo não tirou as placas, não mandou acabar com as placas. E até lá tem muito imbróglio político. E outra, os ministros da STF ainda vão querer ser o Ctrl-Z do governo Bolsonaro. E aí? Enfim, acho que eu falei muito, ó. 17h45, puta que pariu, falei demais. Mas de qualquer forma, foi mais um vídeo para falar de algum retrospecto, de maneira generalista, e deixemos para um próximo vídeo uma coisa mais específica. Até porque eu estava meio sem tempo para pensar num tema decente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.